38. A morte que havia na panela é tirada. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Deus maravilhoso. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Se todos acharam, vamos fazer a leitura com a ajuda de Deus e aqui do Espírito Santo. O textuário nos diz a morte que havia na panela de Natã. Glória a Deus. E voltando Eliseu a Gigal, havia fome naquela terra. E os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença. E disse ao seu moço: põe a panela grande ao lume e faz um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Então um saiu ao campo a apanhar as ervas e achou uma parra brava, e colheu dela a sua capa cheia de coloquintigas, e veio e as cortou na panela do caldo, porque as não conhecia. Assim tiraram de comer para os homens. E sucedeu que, comendo eles daquele caldo, clamaram e disseram: homem de Deus, a morte na panela, e não puderam comer. Porém ele disse: trazei, pois, farinha, e deitou-a na panela, e disse: tirai de comer para o povo. E então não havia mal nenhum na panela até aqui. Amém! Glória a Deus! Aleluia! Essa é a palavra que o Senhor manda esta noite para a comum congregação de Três Passos. Uma palavra curta, irmãos. Uma palavra singela, mas de grande peso. Aleluia! Uma palavra ao qual nos fala, irmão, sobre uma passagem do profeta Eliseu, ao qual não estava voltando de Gigal, um local onde, irmãos, havia fome naquela terra, e aonde os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença. Hoje aqui nós estamos juntos, irmãos, não como profetas assentados, mas sim como um povo que está com fome, sim como um povo, irmãos, que está sedento pela palavra, como um povo, irmãos, que tem fome de comer das coisas do céu, como um povo, irmãos, que precisa se alimentar um pouquinho mais nessa noite das coisas que são santas, fiéis, puras e verdadeiras. Um povo que aqui está, irmão, não como mendigos, mas sim como convidados nesta noite de um banquete celestial. A mesa já está pronta e já está preparada. Aleluia, não é a morte, santo é o nome do Senhor, porque é a palavra vívida de um alimento verdadeiro, de um alimento que nutre a nossa alma, de um alimento que nos dá substância, santo é o nome do Senhor. Hoje estamos aqui juntos, irmãos, ainda, aleluia, sentindo um pouco da fome que bate, aleluia, no fundo da nossa alma, mas certo é que chegou o momento do alimento, chegou o momento de assentarmos, aleluia, de sentirmos a visitação dentro da nossa alma, aonde o inimigo pensou que haveria morte, aonde o inimigo pensou que haveria manifestação da miséria, aonde o inimigo pensou que não haveria, aleluia, nada para ser alimentado, pensou: agora em Três Passos eu vou dar ervas para serem comidas. Aleluia, pode ser que alguém, aleluia, tenha vindo até aqui: Senhor, será que o Senhor vai atender a minha necessidade pela palavra? Aleluia, o inimigo por esses tempos preparou um banquete para a tua alma, regado das coisas que são daninhas, das coisas que são do mundo. Aleluia, você estava preparado, estava sentado para comer, aleluia, estava preparado para se alimentar de algo que não se agradava ao Senhor, mas certo é que o socorro veio do céu, aleluia, não sendo Eliseu na tua vida, mas sendo o próprio Senhor que agora se achega, aleluia, no lugar que tem fome, no lugar que precisa ser alimentado, e o Senhor já começa a anunciar por essa palavra: pode comer, pode se alimentar, que a praga não está aqui, mas sim é a minha palavra, vívida para te alimentar nesta noite. Aleluia.
Santo é o nome do Senhor. Glória a Jesus. E ali, irmãos, estavam assentados na presença, e disse ao seu moço: põe na panela grande ao lume e faz um caldo de ervas para os filhos do profeta. Então um saiu ao campo a apanhar as ervas, e achou uma parra brava, e colheu dela sua capa cheia de coloquintidas, que são, irmãos, aleluia, ervas muito perigosas, ervas que quando são alimentadas, aleluia, no seu instante não faz, irmãos, muito efeito, mas quando o tempo vai passando, começa a fazer mal, aleluia, começa a agir algo diferente no corpo, e a partir dali a morte já começa a se aparecer em quem se alimentou, aleluia, e dentro do fundamento desta palavra, aleluia, pode ser, irmãos, aleluia, que alguém por esses tempos tenha ido até o campo deste mundo. Santo é o nome do Senhor. Dá para dar glória por esta palavra, aleluia. Jesus, será que dá para ajudar um pouquinho mais na comunhão? Será que vocês me ajudam a pregar essa palavra aqui? Aleluia, santo é o nome do Senhor. E alguém, irmãos, aleluia, o Senhor dá para anunciar dentro desta igreja. Você saiu por esses tempos, aleluia, santo é o nome do Senhor, pensando que estava fazendo bem, mas na verdade estava colhendo o mal para você mesmo, aleluia, e foi se nutrindo daquilo que não é da palavra, aleluia, como, aleluia, essas ervas daninhas que são aqui mencionadas, aleluia, nesta palavra, e foi se alimentando de pouquinho em pouquinho, glória a Deus, aleluia, e para alguns ainda continuam se alimentando, aleluia, desta erva daninha, santo é o nome do Senhor, e aleluia, dentro da consumação, aleluia, desta erva, aleluia, a fé que você tinha parece que já vai saindo, é o primeiro efeito colateral da erva no corpo, e de repente a sua comunhão que tinha já começa a ir diminuindo, é o segundo efeito colateral, aleluia, de repente a tua comunhão começa a ir baixando, é o terceiro efeito colateral, e sem você perceber, vem na comunhão, aleluia, para a igreja, Senhor me visita, mas ainda tem uma erva daninha trabalhando dentro do teu corpo, aleluia. Será, santo nome do Senhor, que a igreja de 10 passos hoje me ajuda, aleluia, a pregar essa palavra, aleluia, o Senhor já começa a derrubar sobre esta igreja, começa agora a derrubar, santo nome do Senhor, enxada para arrancar, santo nome do Senhor, cada glória que a igreja hoje começa a dar, na erva daninha, toda glória que a igreja vai dando, aleluia, foi se arrancando a erva daninha, aleluia, o coração já vai sendo arrancado, a erva daninha que vai crescendo dentro do teu corpo, já vai começando a ser seca por esta palavra, aleluia, santo é o nome do Senhor, e a comunhão que você não sentia mais vai começar a sentir, aleluia, que você não sentia, vai começar a sentir hoje, nesta noite, aleluia, a erva daninha começa a ser arrancada, dentro da igreja que tem passo nessa noite, aleluia, Jesus, dá para dar glória, dá para dizer, Senhor, arranca a erva daninha da minha alma nesta noite. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. E aí, irmãos, parecia que estava fazendo bem, pode ser que até por um momento aquele moço se alegrou, aleluia, vai dar um bom caldo isso aqui, aleluia, vai ficar gostoso isso aqui, aleluia, vai dar para alimentar bem, mas é assim as coisas do mundo, irmãos, aleluia, dá para entender essa palavra nesta noite, aleluia, irmão Eduardo, dá para entender a palavra nesta noite, aleluia, mas assim são as coisas do mundo, as coisas do mundo parece que dá um caldo bom, irmãos, as coisas do mundo parece, aleluia, que nos alimentam, aleluia, será, santo nome do Senhor, que esse caldo hoje ainda está pingando dentro da igreja, santo nome do Senhor, aleluia, mas por essa palavra o Senhor já começa a desvendar um mistério na tua cabeça, não, Senhor, isto não faz parte de mim, não, Senhor, isto não pode estar dentro da panela, qual é a panela nesta noite? É este vaso que somos nós, são as irmãs que estão com véus sobre a cabeça, são os músicos que estão tocando nesta noite, é o ministério que está na comunhão, é os irmãos que estão aqui dando glória, eis aqui as panelas, aleluia, será que este caldo do mundo vai entrar dentro de nós, ou
Mas para Deus, irmãos, aleluia, o Senhor nos ensina qual é o bem a ser feito. Aleluia, posso pregar o que o Senhor está mostrando, igreja? Sabe qual é o maior bem que nós temos que fazer? Aleluia, é o bem da piedade, é o bem da caridade, é o bem do amor, é o bem de dar um abraço, é o bem de visitar, é o bem de dobrar o joelho e orar por quem precisa. Aleluia, hoje o Senhor começa a derramar por esta igreja o verdadeiro bem dentro dos nossos corações. Agora o Senhor começa a trocar o caldo da panela, aleluia, e começa a colocar o caldo do céu dentro das vasilhas. As vasilhas estão preparadas para esse momento. Dá para começar a receber agora o caldo da piedade dentro do teu coração? Será que agora dá para começar a receber o caldo da caridade dentro do teu coração? Será que dá para receber um pouquinho mais do caldo do amor? Um pouquinho mais do caldo da virtude, da comunhão, que orar pelo próximo, que dizer vem cá, me dá um abraço. Aleluia, dá para cair agora as coisas celestes dentro dessa palavra. Aleluia, meu caldo, aleluia, da igreja, dentro da panela, dentro dessa noite. Dizer ao Senhor, enche a minha panela de caridade dentro desta noite, Senhor. Glória a Deus, aleluia. Meu Deus. Aleluia. Santo nome do Senhor. Já vai terminar a palavra, irmãos. Aleluia. E ainda era dito porque não as conhecia. Santo nome do Senhor. Muitas vezes, irmãos, tem muita coisa nesse mundo que nós não conhecemos. Muitas coisas no mundo que nós não entendemos, irmãos. Mas qual é o fundamento da palavra, irmãos, do ministério? É ensinar. Aleluia. O fundamento da palavra, irmãos. Dentro da palavra sai a profecia. Dentro da palavra sai a visão. Aleluia. Mas dentro da palavra o maior sentido de nós estarmos, irmãos, dentro da igreja é ser ensinados pela palavra. O que nós não entendemos é a palavra que nos ensina. O que não compreendemos, a palavra nos faz compreender. O que não temos ciência, aqui está a ciência da palavra. Aleluia, santo é o nome do Senhor. O que nós não conhecemos, irmãos, aleluia, nós precisamos buscar do Senhor. Senhor, eu não conheço desta maneira. O Senhor pode me ensinar, santo é o nome do Senhor. Será que tem coração humilde aqui o suficiente dentro desta noite para aprender com o Senhor? Aleluia, os irmãos que estão aqui, o Senhor, aleluia, pode começar a te ensinar de uma maneira diferente. Aleluia, irmãos que estão aqui hoje, o Senhor pode começar a te ensinar de uma maneira diferente. Músicos regional, aleluia, encarregados que estão aqui, hoje o Senhor pode ensinar vocês de uma maneira diferente. Ministério presente, o Senhor pode ensinar vocês de uma maneira diferente. Aleluia, que caia sobre esta igreja hoje, aleluia, pela visão dessa palavra, um conhecimento novo do céu para a igreja de Três Passos hoje. O que não é conhecido por ti, o Senhor fará saber na tua vida. O que é desconhecido se tornará conhecido. Aleluia, o que você não entende, a partir de hoje, o Senhor fará entender por esta palavra. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Santo é o nome do Senhor. Santo é o Senhor. Glória a Deus, aleluia. E assim tiraram de comer para os homens. E sucedeu que, comendo eles daquele caldo, clamaram e disseram: homem de Deus, a morte na panela, e não puderam comer. Aqui, irmãos, nos fala esta palavra, aleluia, enviada nesta noite. Muitas vezes nós somos assim, irmãos, nós somos premeditados, como alguém que tira a comida da panela premeditado. Nós pegamos, irmãos, coisas com a nossa mão, que santo é o nome do Senhor, premeditadamente. Aleluia, hoje alguém entrou dentro desta igreja pedindo um sinal para o Senhor.
E o Senhor te diz hoje, nesta noite, não coloca a tua mão ainda. Serva de Deus, não coloca a tua mão ainda. Músico, não coloca a tua mão ainda. Irmãos, não coloca a tua mão ainda. Ministério, não coloca a tua mão ainda. Porque ainda precisa ser feita uma transformação, santo nome do Senhor. Se você colocar a tua mão, aleluia, como alguém que tira a comida para ser alimentado da panela, aleluia, e usufruir disso, ou seja, colocar dentro de ti, aleluia, não serei mais eu contigo, porque já tenho te avisado por esta palavra, aleluia, não coloca a tua mão precipitadamente, porque ainda tenho que fazer uma transformação diferente, ainda tenho que trocar alguma coisa, fazer o que é velho novo, santo é o nome do Senhor. Nosso pregar, irmão, que o Senhor mostra, aleluia, preciso fazer o que é velho novo, aleluia, preciso fazer o que está quebrado, aleluia, deixar de ser quebrado, preciso fazer ainda onde não existe, começar a existir, aleluia, mas se colocar, diz a tua mão, como um castelo de areia cairá sobre teu pé, santo é o nome do Senhor, aleluia, Jesus. E ainda no final, irmão, se formos teimosos pela palavra, teremos, irmãos, que ter a humildade de falar: Senhor, misericórdia, santo é o nome do Senhor. Mas a partir desse momento, irmãos, será com Deus. Se muitas vezes nós não obedecermos, é como um filho que não obedece ao pai. Eu ainda não sou pai, mas já fui filho, sou ainda. Aí o pai diz, né, irmãos, não faça isso. Aleluia. Aí nós fazemos por teimosia. Nos nutrimos de algo, aleluia, que os nossos pais já sabem que não é bom para nós. Hoje o Senhor está aqui como um pai fiel e verdadeiro, falando: meu filho, minha filha, não faça isso, porque há morte na panela, santo é o nome do Senhor. Não entre, aleluia, onde eu não digo que sou contigo, porque há morte na panela. Não feche negócio onde eu disse que não sou contigo, porque há morte na panela, aleluia. Não assine nada aonde não falei que sou contigo, porque há morte na panela, aleluia. Não entre num relacionamento sem, aleluia, eu dizer que sou contigo, porque há morte na panela. Não vá para a missão que eu falei que não sou contigo, aleluia, porque há morte na panela, santo é o nome do Senhor. Mas quando o Senhor der o alvará de soltura e falar: vai que eu sou contigo, vai para a missão. Quando o Senhor falar contigo, entra no relacionamento, entra porque eu sou contigo. Assina o negócio porque o Senhor fala: eu sou contigo, porque aí a farinha já vai começar a ter caído dentro da panela, aleluia. Onde era morte, agora começa a ser vida, santo é o nome do Senhor. Aonde seria o final, começa a ser o começo por esta palavra nesta noite, porque o Senhor transformou a morte na panela, aonde há vida, santo é o nome do Senhor. E aí no final ainda, porém ele disse: trazei, pois, farinha, e deitou-a na panela, e disse: tirai de comer para o povo. E então não havia mal nenhum mais na panela. Santo é o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Hoje a farinha na nossa vida está sendo a palavra, aleluia. Aonde, irmãos, já havia preparado-se o caldo do inimigo, aonde a erva daninha já estava crescendo, aonde, irmão, o inimigo já estava fazendo morada, aonde o plano, irmão, já estava sendo concretizado, aonde nós já não estávamos mais entendendo, aonde não sabíamos mais para o que fazer, aonde, irmãos, não entendíamos o que o Senhor estava falando conosco, aonde as coisas do mundo estavam mais aprazíveis aos nossos olhos do que a palavra, aleluia. A erva foi crescendo e foi tomando conta. Hoje a farinha entrou na panela, santo é o nome do Senhor. Hoje a palavra entrou, aleluia, na tua panela, irmã. Hoje a panela entrou, aleluia. Hoje a farinha entrou na tua panela, irmão. Aleluia. Hoje a farinha entrou na tua panela, músico. Vai para casa em paz, aleluia. Que eu já estou derramando a farinha, aleluia. Aqui dentro da igreja, na comunhão, já estou derrubando a farinha lá no teu trabalho, na tua preocupação, aleluia. Já estou derrubando a farinha lá dentro do hospital, onde tem a morte, aleluia. Já estou derrubando
dentro da tua faculdade, aleluia, mas hoje eu estou derrubando a farinha dentro da tua casa, assim é o nome do Senhor. O que ficou deitado, aleluia, o que ficou desanimado dentro da tua casa, hoje não congrego, hoje eu não vou, hoje eu não quero tocar, aleluia, a palavra começa a passar dentro da casa de alguém aqui, a farinha começa a cair, santo é o nome do Senhor, e o que estava sendo morte, o que estava sendo desânimo, quem não queria mais tocar, vai começar a ter ânimo, vai começar a ter vida, vai começar a tocar de volta, porque a farinha caiu hoje na panela, por essa palavra, dentro desta cidade, e o nome de Deus está sendo glorificado. Glória a Deus, aleluia. Hoje o Senhor transformou o mal em bem. Hoje o Senhor transformou trevas em luz, aleluia. O Senhor transformou tristeza em alegria, aleluia. A transformação começou dentro deste culto, mas vai te acompanhar para a tua casa, para onde pisares a planta dos vossos pés, a palavra estará contigo, aleluia. A enxada da palavra vai ir passando, onde você menos espera, aleluia. Anuncia a Deus para você nesta noite: a minha enxada já está passando para arrancar a erva da linha da tua vida. Enquanto os dias passam, aleluia, mostra que sou